Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Guilherme, sou especializado no segundo ano de intensiva pelo CEPET. O capítulo do livro que me foi incumbido é o papel do sistema cardiovascular na ligação entre a respiração celular e o ambiente externo. É um conteúdo bem pesado, difícil de entender e que mistura bastante hemodinâmica com a parte de troca gasosa pulmonar. Então o capítulo começa fazendo 5 afirmações assim que ele vai destrinchar durante o capítulo. A primeira delas é que o fluxo sanguíneo pulmonar ele vai afetar a pressão parcial de O2 do sangue venoso entrando no pulmão. A segunda delas é que o fluxo e volume sanguíneo pulmonar ele vai determinar o tempo de exposição da hemácia nos pulmões. E isso vai fazer com que ela tenha tempo de absorver o oxigênio para depois levar para a circulação. A terceira é que o fluxo sanguíneo pulmonar não é equivalente às áreas de ventilação. Existem áreas que são mais bem ventiladas e menos perfundidas, ou menos perfundidas e mais bem ventiladas. Isso faz um mismatch entre a ventilação e perfusão. Ele também aborda que a disfunção ventricular esquerda vai acabar fazendo um aumento da pressão diastólica e isso retrogradamente vai fazer um aumento da pressão pulmonar. Durante a apresentação a gente vai ver que isso vai ter algumas consequências. E por último, que a hipertrofia ventricular direita causada por doenças pulmonares primárias, ela vai acabar impactando na função ventricular esquerda pela interdependência das câmaras cardíacas. Então, no início da apresentação, para aprofundar um pouco mais, ele começa abordando o fluxo sanguíneo pulmonar e a troca de oxigênio. Então, primeiramente em pulmões saudáveis. Então, ele cita que a pressão parcial de O2 ela vai ser diretamente relacionada ao conteúdo arterial de O2. E a fração expirada de O2, meio pequeno aqui, mas o FA é a fração expirada de O2, e o conteúdo arterial de O2 eles estão diretamente relacionados ao consumo de oxigênio, a fração expirada de O2 e a ventilação alveolar. Isso ele deduz a partir dessa equação 1, que é a equação do consumo de O2. Que é a ventilação inspirada, o volume inspirado, vezes a fração inspirada, menos o volume expirado, multiplicado pela fração expirada de O2. E a conclusão que ele tira da análise dessa fórmula é que em pulmões saudáveis, alterações do débito cardíaco, que ele expressa por quê? Porque é o débito cardíaco que está chegando no pulmão, então na apresentação ela vai ser tratada como quê? Então essas alterações do débito cardíaco elas não vão exercer influência no conteúdo arterial de O2 ou na pressão parcial de O2. Quando ele faz a análise dessa segunda fórmula do consumo de O2, mudando ela um pouco pelo débito cardíaco vezes o conteúdo arterial menos o conteúdo venoso misto de O2, ele chega à conclusão que o débito cardíaco vai exercer efeito somente no conteúdo venoso de O2 e na pressão parcial de O2. Tá? Essa relação do débito cardíaco e do conteúdo venoso a gente vai ver mais para o final. E a conclusão que ele chega nessa análise da segunda fórmula é que um aumento no débito cardíaco vai gerar um aumento na concentração venosa mista de oxigênio. De uma diminuição do débito cardíaco vai causar uma diminuição no conteúdo venoso misto de oxigênio, isso tudo sem ter alteração na pressão parcial de O2. Aqui já começa a tratar um pouco de pulmões patológicos. Então, em casos de pulmões patológicos, existem os shunts, em que principalmente ou de forma mais importante, áreas mal ventiladas acabam sendo hiperperfundidas. Então, esse desbalanço entre a ventilação e perfusão
vai acabar gerando uma redução da PO2 e do conteúdo arterial de O2. E nos pulmões patológicos, por ter esse mecanismo de shunt e o sangue não ser totalmente aerado, ele acaba fazendo com que uma queda no débito cardíaco gere também uma queda no conteúdo arterial de O2 e no PO2. Então, para os pulmões patológicos, o grau de hipoxemia ele vai ser dependente da quantidade de áreas de shunt do pulmão e do débito cardíaco. Então, ele mostra isso por meio de dois gráficos, comparando o débito cardíaco e aqui a pressão arterial de O2, e nesse aqui o débito cardíaco e a saturação de O2. Então a gente pode ver que conforme diminui o débito cardíaco num pulmão normal, o conteúdo arterial de O2 nessa fórmula, nesse gráfico, e a PO2 nesse permanecem constantes. Mas num pulmão patológico com 25% de shunt, conforme diminui o débito cardíaco, ele vai diminuir também o conteúdo arterial e a saturação de oxigênio. Com relação ao tempo de trânsito pulmonar que o sangue passa, então, em geral, o sangue passa por dentro dos capilares pulmonares por um tempo de 0,75 segundos. O tempo que ele precisa para atingir a saturação máxima da hemoglobina é de 0,25 segundos. Então, isso ainda deixa um tempo de meio segundo de intervalo de segurança que essa hemácia vai ter para passar no pulmão e para ser aerado. O que ele mostra aqui nesse gráfico, o tempo aqui em segundos e aqui a PO2. Então, aqui um sangue venoso misto, passando pelo pulmão, em 25 segundos ele atingiria a concentração máxima de O2. Ele enfatiza que nas doenças cardiovasculares e pulmonares, geralmente vai ter muito pouca influência desse tempo de permanência do sangue no trânsito pulmonar para a oxigenação dele. Ele acaba não tendo limitação de difusão. Mesmo em quadros de SARA grave, de edema pulmonar, em que vai ter um encharcamento do alvéolo, do interstício, e pode afastar um pouco o capilar sanguíneo do alvéolo, isso não vai ser um afastamento suficiente para que impeça a difusão devido a esse intervalo de tempo de segurança. Nesses quadros pulmonares, o que vai implicar mais na falta de oxigenação vai ser mesmo as alterações na relação VQ, que seria então em doenças avançadas a perfusão de alvéolos não variados e não um problema de difusão. Com relação à distribuição do fluxo sanguíneo pulmonar, então primeiro a gente precisa entender que existe maior volume de sangue nas áreas dependentes de gravidade. Então isso seria aqui, essa imagem não é do livro, ficou ruim aqui, mas seriam as partes mais baixas do pulmão, as zonas 2 e 3 e o S. Então essas áreas elas seriam mais bem aeradas e mais bem perfundidas. E existe também uma distribuição desigual do centro do pulmão, onde ele é mais bem aerado e mais bem perfundido, em relação às periferias. Existe um mecanismo fisiológico de vasoconstrição dos capilares sanguíneos por hipóxia. Então, quando existe um aumento no débito cardíaco, pensando às vezes em melhorar a hipóxia do nosso paciente, esse aumento do débito cardíaco ele acaba vencendo as áreas de vasoconstrição, ele supera a força de vasoconstrição e acaba perfundindo esses capilares, que seriam os capilares que são hipóxicos. Então isso vai acabar aumentando o shunt. Então a gente vê nesse gráfico, ele mostra nesse gráfico aqui um estudo, um modelo animal. Então aqui o fluxo de sangue pulmonar, que em geral é para ser igual ao débito cardíaco, e conforme esse fluxo aumenta, o shunt também aumenta numa forma linear. Aqui eu achei interessante que ele cita que o tromboembolismo pulmonar, o mecanismo de hipóxia dele não é por deixar de ter perfusão nas áreas dos trombos,
ou talvez seja, mas de forma menos importante. O mecanismo mais importante no caso de tromboembolismo pulmonar seria por desviar o sangue das áreas dependentes para áreas não dependentes aqui do pulmão, e com isso fazer a perfusão de áreas mal ventiladas. E isso tem relação também com o uso de vasodilatadores. Aqui a gente vê bastante casos de pacientes que precisam de vasodilatador por insuficiência cardíaca, e tem o vasodilatador, além de fazer a vasodilatação sistêmica, ele também vai fazer a vasodilatação pulmonar. Isso também vai fazer com que aumente o shunt. Mas ele cita que esse aumento do shunt não vai ter um efeito, não vai impactar na oxigenação do sangue do paciente, porque ele vai ser compensado pelo aumento do débito cardíaco. Com relação à disfunção do ventrículo esquerdo e à drenagem de líquido pulmonar, então, os vasos linfáticos pulmonares, eles drenam das regiões peribrôncas até a região hilar e vão desembocar na veia cava superior. E 0,25 a 1 ml de linfa é drenada por capilar por minuto. Então, se a pressão microvascular estiver normal, que seria entre 5 e 10 milímetros de mercúrio, a drenagem vai ser superior ao extravasamento do líquido e não vai formar edema. Mas quando essa pressão for superior a 25 milímetros de mercúrio, vai ter um extravasamento de líquido para o capilar maior do que a capacidade de drenagem. Então isso vai formar o edema. E isso é mais visível em patologias pulmonares. Então, um exemplo pode ser o próprio COVID, que vai fazer a lesão alveolar, que vai fazer a lesão endotelial e vai extravasar fluido para o interstício, ou doenças em que os pacientes têm uma proteína total baixa. Então, a pressão limítrofe para formar esse edema acaba sendo menor do que 25 milímetros de mercúrio. E nos casos de disfunção de VE, então acaba aumentando as pressões do VE, e isso acaba retrogradamente aumentando as pressões pulmonares e acaba gerando um edema alveolar intersticial. E isso faz com que esse edema acaba pressionando os vasos sanguíneos e os capilares pulmonares e acaba gerando o edema e o encharcamento alveolar. Já relacionando as doenças pulmonares à função ventricular, então ele cita o efeito das doenças pulmonares primárias no coração. Então, essas doenças acabam gerando uma hipertensão pulmonar crônica. E com essa hipertensão pulmonar crônica aumenta a pressão que o ventrículo direito tem que fazer para vencer essa carga toda, e acaba fazendo uma hipertrofia do ventrículo direito. E pelo aumento do ventrículo direito, ele acaba rechaçando a parede do ventrículo esquerdo. E isso faz com que tenha dificuldade na diástole do ventrículo esquerdo. Então, esse aumento, essa dificuldade de diástole do ventrículo esquerdo vai acabar fazendo um ciclo que se autoalimenta, porque ele vai também aumentar as pressões, a pressão do ventrículo vai dificultar a saída de sangue do pulmão e vai fazer também um aumento na pós-carga do VD, então acaba se autoalimentando. E ele cita também o efeito da ventilação mecânica da PIP. Então, quando coloca um paciente em pressão positiva na ventilação, ainda mais com aumentos anormais da pressão pela PIP, ele acaba fazendo um aumento da pressão e da resistência vascular pulmonar. Isso acaba dificultando o retorno venoso, diminui, por consequência da diminuição do retorno venoso, o enchimento do VE e acaba diminuindo o débito cardíaco. Aqui, assim, é uma verdade parcial, porque a gente sabe que existem casos especiais como disfunção de VD, disfunção de VE, que a PIP pode funcionar de maneiras diferentes no débito cardíaco. Acho que cabe talvez uma discussão depois. Com relação ao transporte de oxigênio para órgãos e tecidos. Então, ele começa falando do delivery de O2, e ele traz a fórmula do delivery de O2
só de uma maneira um pouco diferente. Então, ele cita que o delivery de O2, na verdade, é o produto da concentração do oxigênio no sangue multiplicado pelo fluxo de sangue num leito vascular. E essa concentração de oxigênio no sangue vai se dar pela hemoglobina e pela saturação sanguínea. E o transporte do oxigênio para a mitocôndria, ele vai se dar somente por difusão passiva. Então, primeiro ocorre a dissociação do oxigênio da hemoglobina. O oxigênio ele se difunde da hemácia de forma passiva, passando a barreira endotelial para dentro da célula. E só então ele vai entrar novamente por difusão para dentro da mitocôndria. E isso acaba sendo um grande limitante, porque sem ter um transporte ativo de oxigênio, esse transporte ele não tem como aumentar de velocidade e ele fica limitado pelas variações do gradiente de concentração do oxigênio. A única exceção nos tecidos seria o tecido muscular, por causa da mioglobina, que a mioglobina tem uma grande atração pelo oxigênio. E isso faria um aumento do gradiente de concentração e traria mais oxigênio de forma passiva. Então, esse transporte de oxigênio para os órgãos e tecidos ele vai ser muito dependente da superfície microvascular de cada órgão e da quantidade de mitocôndria próxima da parede do endotélio. Mas isso é difícil de avaliar. Uma coisa que impacta muito no transporte de oxigênio para os tecidos é o conceito da heterogeneidade. Então, a heterogeneidade é que cada tecido ou cada órgão eles têm diferentes necessidades de O2, eles têm demandas metabólicas diferentes. E o ideal é que o delivery de O2 tecidual ele fosse específico para cada órgão, de acordo com a necessidade desse órgão. Mas a gente vê que isso, infelizmente, não acontece. E isso é mais evidente num paciente crítico, quando ocorre uma desregulação da homeostase, a inflamação causa falha da regulação vascular e acaba alterando o metabolismo celular em estado de estresse. Então, muitas vezes, o sangue é desviado de um órgão para outro e acaba tendo até uma heterogeneidade intra-órgão. Outro fator que impacta no transporte de O2, mas é menos importante, é o shunt difusional de O2, que seria a justaposição de capilares arteriais e venosos. Então, pela proximidade anatômica, teria uma transferência direta por difusão do O2 de um para o outro. Mas ele cita que isso é quase insignificante. E também as malformações arteriovenosas, que vão fazer uma conexão direta entre o capilar arterial e a veia sem oxigenar. E aqui cabe nas malformações arteriovenosas o próprio COVID, que acaba fazendo a formação de neovasos e acaba fazendo essas malformações e gera mais hipóxia. Aqui uma parte bem importante da aula, ele cita sobre o DO2 crítico, o DO2, que é o delivery do O2, o consumo, o VO2 e o DO2 crítico. Então aqui esse gráfico a gente já viu várias vezes, né, do transporte de O2 ou do delivery de O2 e do consumo, que é aqui o delivery. Então ele cita as áreas não dependentes e as áreas dependentes. Então nessa parte reta da curva seriam as áreas não dependentes, em que uma diminuição do delivery de O2 não vai impactar no consumo de O2, não vai impactar no VO2. Esse ponto aqui, o ponto C, seria o ponto do DO2 crítico, seria a transição de uma área, ou o limite em que o DO2 ele supre as demandas do VO2. Então, abaixo disso, quedas no DO2 vão fazer também uma queda no consumo. Então, essa área aqui é chamada de área dependente. Então, nas áreas dependentes, a entrega de O2 para a mitocôndria ela não é suficiente. E, como resultado, então, o consumo vai diminuir também. Ele traz um questionamento que
que eu particularmente nunca tinha parado para pensar, é que nessas áreas dependentes aqui, se a entrega não está sendo suficiente para o órgão e o órgão está demandando mais oxigênio, por que a concentração de oxigênio no sangue venoso não é zero? E ele cita que isso se dá pelo conceito da heterogeneidade. Então, alguns órgãos podem ter um consumo máximo, uma absorção máxima do oxigênio, mas outros órgãos vão ter uma absorção mínima. Então, como a gente mede o sangue venoso misto que chega, a gente não consegue ver essas diferenças no intra-órgão. Uma outra hipótese que ele cita para isso é pela lei de difusão de Flick. Então, como o transporte de oxigênio se dá de forma passiva, o consumo vai ser igual ao débito, a concentração parcial de O2 na hemácia e na mitocôndria. Então, quando chega abaixo do DO2 crítico, o oxigênio na mitocôndria ele caiu tanto e que não tem mais um gradiente de difusão tão ativo, eles não conseguem mais passar de um para o outro. Então isso acaba impedindo, impedindo que haja transporte do oxigênio. E um terceiro motivo seria um processo de proteção celular, em que a mitocôndria ela entraria num estado de dormência para diminuir as demandas metabólicas devido à hipóxia tecidual. E aqui ele cita um exemplo do rim para justificar essa teoria. Então, o rim ele depende muito da bomba, uma das principais funções do rim se dá pela bomba só de potássio TPase. E quando tem uma diminuição do delivery de O2, essa bomba é uma das primeiras que vai ser desligada. Então ele cita que isso pode acontecer também em outros órgãos, mas ainda não tem meios de saber, não existem ainda comprovações. Uma outra coisa interessante é que o conteúdo então arterial de O2 vai ser dado pela hemoglobina e pela saturação, mas ele cita que no mesmo débito cardíaco o DO2 crítico ele vai ser atingido de forma mais rápida quando o HB é baixo e não quando a saturação é baixa. Então a justificativa que ele dá para isso é também por gradiente de concentração, que uma menor quantidade de hemoglobina dificultaria a difusão do oxigênio para os tecidos. Ele também enfatiza bastante que a gente tem que fazer uma avaliação cautelosa do nosso doente antes de fazer modificações nessa fórmula aqui do delivery de O2, tentar modificar o débito ou o conteúdo arterial de O2, porque a gente tem que entender se essa demanda é verdadeira ou falsa. Então, a demanda falsa seria uma demanda em que a célula está diminuindo o consumo dela, e uma demanda verdadeira é quando realmente está tendo uma falta de oxigênio e uma necessidade maior pelo consumo. Então, somente nos casos de uma demanda verdadeira, de maior delivery, é que a gente deveria interferir no débito cardíaco ou nas outras variáveis. E por último, ele faz um comentário sobre a avaliação do débito cardíaco e a saturação venosa mista de O2, que é medida pelo Swan-Ganz. Ele traz a mesma forma que a gente trouxe no começo do consumo de O2, ele rearranja a fórmula de alguns jeitos e acaba gerando essa aqui, da saturação venosa de O2. E ele cita que, nesse caso, nessa terceira fórmula, se a saturação arterial de O2, se o VO2 e se a hemoglobina forem constantes, uma queda na saturação venosa de O2 vai significar também uma queda no débito cardíaco. Agora, se a gente mantiver constante as mesmas variáveis e tiver um aumento na saturação venosa de O2, isso pode significar um aumento do débito cardíaco ou um consumo reduzido.
Já nas áreas não dependentes, ele cita que, por análise da curva, como essa curva aqui nas áreas não dependentes ela é linear e tende a zero, tende a passar pela origem, conforme o débito cardíaco cai, perdão, nessa parte não dependente, conforme o débito cardíaco cai, a VO2 fica constante e a saturação venosa de oxigênio cai também. O que prova essa afirmação aqui de cima. E nas áreas dependentes, que seria essa parte linear que tende a passar pela origem, conforme tem uma queda do débito cardíaco, vai ter também uma queda do consumo de oxigênio, e a saturação venosa de O2 ela deve se manter constante, contando que a saturação arterial de O2 se mantenha constante. Então isso são fatores confundidores na hora de avaliar os dados obtidos pelo Swan-Ganz. E a conclusão que ele chega disso tudo é que, óbvio, a saturação venosa ela repercute, ela retrata o débito cardíaco do paciente, se a gente souber interpretar isso de maneira adequada. Ela reflete a pressão parcial de O2 no centro venoso misto, mas ela não reflete o metabolismo celular. Seria isso, obrigado. Isso é uma coisa, é mais legal por causa da aula de intubação, porque a gente entende muito quando a gente intuba o paciente, mas acontece um monte de coisa depois que a gente intubou ele, que a gente fica, puxa, será que foi da sedação? O que foi que aconteceu? Por que o paciente muitas vezes instabiliza tanto depois que a gente coloca ele na ventilação mecânica? A gente vê isso muito no Covid, né? Já falei isso na aula que tem no CPET e eu sempre converso isso com os meninos. Quando a gente coloca o paciente em ventilação mecânica, a gente muda a mecânica totalmente do paciente. A gente antes respirava por pressão negativa e depois a gente começa a passar a respirar por pressão positiva. Então, quando a gente coloca o paciente ali, coloca PIP, um volume corrente ou uma pressão, a gente vai fazer alteração. Como eu vou explicar agora? Gosto de escrever. Não tem uma caneta? É que eu gosto de desenhar, senão não consigo pensar assim. Claro, desenha. Mas é que não tem ali a caneta. Mas enfim. A gente vai ter aumento de algum no ar. Bom, a gente vai ter alteração da pressão alveolar. Se a gente está aumentando a pressão alveolar, consequentemente a gente vai ter aumento da resistência vascular. Aumentou a pressão dentro do alvéolo, o alvéolo que está ali repleto, né, de capilar, você aumenta. Isso consequentemente vai ter aumento da resistência vascular pulmonar. Com o aumento da resistência vascular pulmonar, você vai ter um aumento da pós-carga do ventrículo direito. Tá? Então, se você tem um aumento da pós-carga do ventrículo direito, você consequentemente pode acabar diminuindo a pré-carga do ventrículo esquerdo. Tá? Então, isso pode ajudar alguns pacientes ou piorar outros. Porque se a gente diminuir a pré-carga do ventrículo esquerdo, a gente vai diminuir o débito cardíaco. A gente vai ter volume sistólico menor. Então, é aquele paciente que a gente intuba e choca. Se ele tiver um pouquinho de hipovolemia, ou está aquele paciente na berlinda, se a gente tiver todas as alterações, intubou o paciente, diminuiu o débito cardíaco, ele vai ficar lá. Tá? Outra coisa que é muito importante, que vai ajudar a gente a pensar nisso, que quando a gente coloca PIP, né, no paciente, tem aumento da resistência vascular pulmonar, a gente diminui o gradiente de pressão entre tanto a veia cava quanto no átrio. E isso vai fazer com que tenha diminuição do retorno venoso. Então, se eu pensar que um paciente colocou impressão positiva, tem diminuição do retorno venoso, está chegando menos. O ventrículo direito tem mais dificuldade de ejetar sangue porque tem aumento da resistência vascular. E o débito cardíaco diminui, é um paciente que vai ter todas as alterações da ventilação mecânica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente for intubar um paciente, certifica como está esse paciente, qual é o paciente, qual é o estado volêmico dele, para você poder, né, na hora que intubou, faz um volume, já tem uma droga vasoativa ali, né, pronta para poder deixar o paciente estável, para a gente não poder depois correr atrás do prejuízo. Que acontece muito, né, gente? Vocês não lembram do Covid? O paciente estava 7 dias sem tomar água. Meu, sem entubar, o paciente estava assim, mas o paciente estava estável. Será que eu errei a monomidazolam? Será que eu fui muito umida? Errei monofentanil? Não. Essas alterações que acabaram ocasionando no paciente.
Só que se a gente for pensar ao contrário, no paciente que tem C, é o que a gente quer. Esse paciente vai se beneficiar dessas alterações hemodinâmicas, né? Porque se a gente quer um paciente que tem uma pós-carga aumentada, tem um retorno venoso muito grande, ou seja, uma pré-carga muito grande, e a gente coloca ele em pressão positiva, oferece todas as alterações, é o paciente que vai ficar bem. Que é o que, né, o Guilherme estava falando, que alguns perfis vão se beneficiar. Então, quantas vezes a gente intua o paciente com IC, o paciente tem incidência causativa, na 3 a gente tem, 2 IC, né, edema do pulmão, nenhum está com troca causativa. Está todo mundo lá, entubado, recebendo as medicações, não teve nenhuma alteração, porque para eles ficou bom. Tá? Não precisa nem ter intubação, né, Bruno? VNI. Quando falha, né? Mas eu quero dizer que é a pressão positiva. A pressão positiva. A questão é a pressão positiva. É a pressão positiva. Se você pegar ajudando ali o Bruno a desenhar, né? Ventrículo esquerdo, Agora desenhar, agora direito e o cadê? ventrículo esquerdo. Ixi, já foi Né? Vocês entenderam? VE e o VD. Qual que é a pré-carga do VD? Tem pré-carga e pós-carga, né? Qual que é a pré-carga do VD? Ajuda os acadêmicos. Retorno venoso. Qual que é a pós-carga do VD? Qual que é a pré-carga do VE? Pensa na circulação ali, pulmão, coração. O VD vai jogar o sangue pro pulmão, certo? Da onde que vem o sangue do ventrículo esquerdo? Pulmão. Para onde que ele joga esse sangue? Então, se você pegar a pré-carga do VD, é o retorno venoso. A pós-carga do VD é a circulação pulmonar, que é a pré-carga do VE. Então, se você diminui o retorno venoso, você diminui a pós-carga do VD, você vai diminuir a pré-carga do VE, entendeu? Então, você vai trabalhando com essas variáveis. Por isso que você tem que entender por que o retorno venoso se diminuir pode mexer no débito cardíaco. A gente está falando de VD e de VE. Entendeu? A gente tem que ter essa noção. Quando a gente fala de pré-carga, a gente tem que pensar na pré-carga e na pós-carga dos dois ventrículos. Porque se a gente mexe em um, a gente vai mexer automaticamente no outro, porque as circulações elas são interligadas. Quando a gente fala em saturação venosa mista, a gente está falando da saturação venosa coletada lá do capilar pulmonar. Por isso que ela é mista. Porque é onde está tendo a oxigenação, a mistura do sangue não oxigenado com o sangue oxigenado. E por isso que ela é diferente da saturação venosa que a gente coleta da veia cava, que não é um sangue venoso misto. E por isso que a saturação venosa mista é mais baixa que a saturação venosa central. Então, quando a gente vai pensar, acho que pensando, né, por que a PIP mexe aqui, a PIP mexe lá, que volume corrente, você alterando a pressão intratorácica, você mexe no débito cardíaco. Acho que é pensar primeiro nisso, em pré-carga e pós-carga dos ventrículos. Mas se a gente tiver isso na mente, dessa parte de fisiologia ali, da circulação mesmo, acho que fica mais fácil de entender por que tem paciente que a gente coloca na ventilação mecânica e a pressão vai para o pé. E tem paciente que aparentemente melhora. Se a gente tem um paciente com sondose, a gente vê isso de forma muito clara. Né? A hipervolemia. Né? A gente estava com um paciente lá que a PSAP dele estava em 82. É hipervolemia. A gente secou, diurético, não precisou usar inotrópico, o débito dele era bom, só que a PSAP foi para 40, depois de valores negativos. Por que a pressão estava alta? Por que a hipervolemia refletiu na questão da pressão da artéria pulmonar? Acho que é isso. Não. Então, basicamente isso. Acho que é extremamente importante a gente entender. Toda intervenção que a gente faz vai ter uma consequência. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então, a gente entender esse tipo de mecanismo é importante. É importante. Deu para entender? Sim. Junto com o desenho fica melhor. É mais fácil. Não, eles estão imaginando o VE e o VD na cabeça. O desenho fica bem mais fácil. Porque é uma coisa muito visual. Se a gente não colocar setinha, é difícil. Né? Não é um assunto fácil. O famoso tem que desenho? É esse que tem que desenhar. Esse tem que desenho. É mais fácil. Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente, então. A
perdi o que eu queria comentar com vocês. Posso falar um negócio do DO2 crítico? Pode, sim, senhor. O DO2 crítico seria o delivery crítico, né? A gente tem que pensar que o paciente tem lá uma SVO2 baixa e está em choque. Por que a gente não pode simplesmente só aumentar o delivery? Por que só aumentar o delivery do O2, só aumentar HB ou aumentar a FO2? Por que só isso não vai melhorar a perfusão do nosso doente? Primeiro que a gente tem o DO2 crítico. Depois de um certo ponto, você pode aumentar o que você quiser. Você pode colocar oxigênio, sei lá, livre no coração do doente, que ele não vai melhorar o consumo, porque você chegou no DO2 crítico, é o teu delivery crítico. A partir dali, você não vai interferir na perfusão do doente. Por isso você tem que mexer em outras variáveis também. E o conceito do DO2 crítico é exatamente esse. Que não adianta você só aumentar a oferta. Você só aumentar a oferta vai chegar num ponto que você não vai melhorar a perfusão do doente. Você não vai ter entrega, né? Exato. Não adianta, Tá não tem motoboy para levar. Vai estar saturado, vai ter um monte de entrega lá no correio que não vai ter saída. Então você tem que mexer nos dois, você tem que melhorar a oferta? Tem. Você tem que dar condições dessa oferta ser consumida, digamos assim. E acho que esse é o principal conceito do DO2 crítico. Eu ouvia muito assim, né, pela residência. Vamos pôr uma autogluta para melhorar a oferta de O2. Melhorar o quê? O paciente já está com uma saturação venosa ok, já está com lactato ok. Por que você quer melhorar mais ainda essa entrega? Se não vai afetar no final, não vai melhorar em nada no doente, né? Você vai ficar aqui? Vai ficar ali. E isso, no final das contas, tem estudo que mostra que aumenta a mortalidade. Então, em vez de ajudar, você vai piorar. Então, entender que tem um ponto que a gente chega que dali não vai melhorar a entrega é um conceito importante. A gente tem que mexer nas outras coisas. Diminuir o consumo. Por que a gente ceda o paciente muitas vezes em choque? Para diminuir o consumo. Né? Então, por que a gente não transfunde loucamente os pacientes? Deixa com um HB de 13. Por quê? Porque não vai mudar no final das contas. Acho que era isso mesmo. Mais alguma coisa, alguém? Vale a pena ser comentado? Não, né? Fisiologia, extremamente difícil. Tem que estudar. E quando a gente tiver a oportunidade de ter um paciente com toda a monitorização, igual a gente tem lá na 3, aí é legal, daí a gente vai entender a DO2. Né? A gente entende que perfusão tecidual é conteúdo e débito. A gente tem que ter essas duas, né? A gente une as duas fórmulas, né? Para poder chegar na DO2. E ali a gente vê exatamente, né? Hoje a gente fez um monte de coisa de hemodinâmica. Fizemos todo um raciocínio, que a gente tem resistência, tem isso, tem aquilo, para poder justamente deixar o paciente não com a DO2 crítica, né? Fazer o paciente para o outro lado da curva. E esse é o nosso trabalho. E aí a gente pensar, o que tem a conteúdo arterial de O2? A gente tem hemoglobina, a gente tem a saturação e junto com o débito. Então são no mínimo 3 coisas, né, que eles vão ajudar. E o que é o débito cardíaco? Então a gente vai pensando em todas essas variáveis, vai juntando, é um quebra-cabeça, né? A gente está lá com o lactato alto, com a SVO2 baixa, tá, vamos lá, como é que tá a HB, como é que tá a saturação, como é que tá a volemia, como é que tá a frequência cardíaca, como é que, né, você vai fazendo No raciocínio. as flechinhas do... E o grande desafio é que isso é dinâmico, né? Exato. Esse é o grande problema, entre aspas. A grande complicação é essa, né? Você avalia agora, daqui a 6 horas já não era mais Não, aquilo. não é mais aquilo. E esse é o grande desafio desse doente.